Miles estava escondido atrás do balcão do velho armazém, escorado por 3 gigantescos sacos de farinha de trigo. Se bem me lembro, entrei no lugar para comprar batatas, mas logo descobri que o pardieiro também funcionava como boteco. Eu bebi uma cerveja preta entre restos de cebola e salames pendurados quando percebi a presença de Miles. Tive vontade de abraçá-lo. Brindei ao nosso encontro. Sua figura chamava atenção pelo pavilhão do trompete, o qual era possível ver sobre seu ombro esquerdo. O saco de farinha que encimava a pilha estava furado, fazendo uma cavidade. Por ali via-se parte da cabeleira negra do homem emoldurando os imensos óculos escuros. Havia respingos de uma tinta avermelhada, ou sabe-se lá jogaram um copo de vinho. Amarelado pelo tempo, o retrato em preto e branco era sujo e arranhado. Não pude resistir. Aproveitando-me de um descuido do comerciante, pulei o balcão e arrastei os sacos de farinha. Uma nuvem de farinha branca se formou rapidamente. O pó branco cobriu a cara do jazzman, dando-lhe um aspecto ainda mais enigmático. Saí apressado da venda com Miles Davis debaixo do braço. Por alguns instantes achei que o quitandeiro corria atrás de mim. Imaginei o infeliz com um porrete nas mãos, atrapalhado, com as banhas da barriga saltando sobre a camiseta. Dobrei a esquina e atravessei a avenida correndo entre carros. Havia um ônibus saindo do ponto, pulei sobre seus degraus, mas Miles ficou preso nas extremidades da porta. O motorista apressado apertou o botão e as portas se fecharam. Fiquei eu do lado de dentro e Miles do lado de fora, pendurado numa das minhas mãos. Cheguei em casa um tanto atônito, mas feliz. Eu estava certo de que havia feito a coisa certa. A mulher quis saber o que era aquilo, disse-lhe sorrindo. É Miles. É preciso deixar claro que a dona não teve a mínima curiosidade ou vontade de dialogar. Foi logo colocando o dedo em riste na minha cara, mostrava-me panelas vazias, berrava línguas estranhas, balbuciava algo como comida, comida. Miles Dewey Davis, impassível, olhava a cena com indiferença. De repente, panelas começaram a voar em minha direção. Comecei a ver tudo em câmera lenta. Eram copos, garrafas, o que tivesse na frente da mulher. As batatas, lembrei. Mas naquele momento não havia mais nada a falar. Ela estava em transe e o mundo acabara de ruir. Miles, que observava tudo com um olhar fixo, não parecia preocupado com batatas. Lá fomos nós, feito 2 anjos imaculados perdidos na noite. Havia um fio de sorriso na minha face. Apesar do despejo, eu ganhara algo em troca. Não sabia bem o que. Sentia-me bem sem ter para onde ir. Meu amigo, emoldurado, parecia esboçar um sorriso cínico. Naquela mesma noite encontrei Tina. Bebia Coca-Cola e comia cachorro-quente com 2 amigas numa esquina qualquer da Lapa, a velha zona boêmia do Rio. Ganhei uma salsicha e falei para ela sobre Miles. Não foi preciso nem pedir, ela foi logo dizendo que tinha um lugar perfeito para nós ficarmos. O ateliê do tio Jacques ficava perto dali, na rua Mendes Sá. O tio Jacques estava em São Paulo cuidando de uma exposição e quando se ausentava, costumava deixar a chave de sobrado com Tina. Foi uma festa. Havia uma coleção de CDs sobre uma grande mesa retangular no canto da sala. Os discos, misturado com tubos de tinta e pincéis, garrafas de uísque e vodka, formavam uma coleção bem eclética. Tina encheu os nossos copos e colocou Jackson do Pandeiro para tocar. Tirei um quadro confuso de um cavalete e coloquei Miles em seu lugar. Continuou confuso, mas me pareceu bem melhor. Alguém bateu à porta.
Era Desirê, uma das amigas que acompanhava Tina horas antes. Desirê queria ser artista plástica e, na ausência de tio Jacques, frequentava o ateliê. Com suas botas que subiam até os joelhos, começou a acompanhar Tina num balé de evoluções estranhas. Dizia que aquele era o seu mundo. De certa forma, aquele era o mundo de todos nós. A figura de meu amigo era cada vez mais patética, esfolada pelos maus tratos, pelo tempo. Tina não deu muita atenção à minha aquisição, mas Desirê logo compreendeu que Miles estava mal. Chamaram-lhe a atenção justamente os lábios do trompetista. Ela considerou que estavam desfigurados, resolvendo então retocá-los e pôs-se a mexer em pincéis e tintas. Experimentava misturas, buscava novos tons para o vermelho. Enquanto dançava, eu observava Desirê fazer novos contornos nos lábios do moço. Deu-se por satisfeita quando transformou a boca do músico num repolho psicodélico. Tina retorcia o corpo ao som saltitante de os 8 batutas que saía das caixas de som. Eu bebia goles de vodka e tentava acompanhar seu difícil bailado. Desirê balançava os braços e a barriga, parecendo simular a dança do ventre. De vez em quando ela metia o pincel na cara de Miles e olhava para mim como se buscasse minha aprovação. Segurava na mão esquerda uma garrafa de vodka e na direita um pincel. Os cabelos do cara, antes esbranquiçados por causa da farinha, ficaram vermelhos após as pinceladas de Desirê. Confesso que gostei muito. Miles rejuvenesceu. A bebida queimava meu estômago, mas Tina insistia que eu dançasse ao som de Tamar Assunção aos berros. Desirê veio para cima de mim com tubos de tinta vermelha nas mãos. Com os dedos, dava pincelada em meu cabelo Black Power. E também fiquei com cabelos vermelhos. Tina tirou os óculos escuros que trazia pendurados entre os seios e enfiou no meu rosto. A música muito alta deve ter incomodado alguém. Eu dançava de olhos fechados e girava em torno de mim mesmo, quando de repente a música parou. Estávamos cercados por policiais, surgidos do nada. A princípio 3 ou 4, depois mais outro e mais outro, era um bando deles. Tina e Desirê já estavam imobilizadas com os braços retorcidos para trás. Logo fizeram o mesmo comigo. Fomos conduzidos em direção à porta de saída, enquanto 2 deles ficaram revistando o local. Olhei para trás, procurando por Miles, mas desta vez ele me evitou. Esses momentos realmente são muito difíceis, mas confesso que esperava uma solidariedade maior por parte dele. Cara estranho esse Miles. Na delegacia fomos fechados 1 a 1. O detetive meteu a mão na bolsa de Desirê e cantou para o escrivão. Desirê Antunes. Depois foi a vez de Tina. Sebastião Pedroso. E eu por fim. Claro, o fim da noite foi péssimo e todo o dia seguinte também. Fui liberado no final da tarde, eu era um réu primário. Quanto às minhas amigas, por lá ficaram. Trazia o gosto da morte na boca. Restavam-me uns trocados amarfanhados no bolso, o suficiente para pegar o ônibus. Mas eu bebi um caldo de cana com o dinheiro, fiz o meu caminho de volta a pé. Andei cerca de 4 horas sem parar, mas sem pressa de chegar. Bati a porta e lá estava minha mulher, como sempre, já me esperava. Escancarou a porta e mandou que eu entrasse. Apontou para a mesa, sugerindo que eu sentasse. Nem os óculos escuros, nem os meus cabelos vermelhos chamaram-lhe a atenção. Veio ao meu encontro com um facão. Ela vai me sangrar como se eu fosse um porco. Pensei, mas não. Colocou o facão nas minhas mãos. No buraco debaixo da pia havia um saco. Ela o pegou e o despejou na minha frente, fazendo com que as batatas se espalhassem como bolas numa mesa de bilhar. As lentes vagabundas dos óculos de Tina emprestavam aos legumes uma coloração azul-violeta. A mulher me encarou com firmeza e sacudiu a cabeça, demonstrando impaciência. Resignado, pus-me a descascar batatas.